Paz, aleluia. Vamos se pôr de pé, irmãos. Vamos começar, graças a Deus, né? Estamos aqui mais um domingo, né? Começar e terminar com oração, porque a nossa ligação com Deus é a oração, né? E se nós queremos ligação, queremos aprender, queremos conexão com Ele, né? Com a palavra dEle, nós temos que começar com oração e terminar com oração. Meu Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui já estão, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por aquelas, Senhor, que estão por vir. E abençoa, Senhor, toca nos seus corações e abre as possibilidades, Senhor, para aquele que não está vindo poder vir, Senhor. Nós queremos impactar, Senhor Jesus, essa nação, queremos impactar, Senhor Jesus, este bairro, Senhor, a nossa vizinhança, Senhor Jesus, com a Tua palavra, Senhor. Nada provém de homens, nada provém, Senhor Jesus, da humanidade, Senhor. É sobre Ti, Senhor, que nós temos falado. É sobre Ti, Senhor, que nós queremos aprender. É sobre Ti, Senhor Jesus, que nós queremos, Senhor Jesus, ter um encontro verdadeiro, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? Vamos lá retomar o nosso estudo, da onde nós paramos, né? Nós paramos lá no... Quem que arrisca falar onde nós paramos? Gênesis, boa! Próxima dica, capítulo 6, versículo 4. Nós finalizamos abordando o versículo 4. Vamos passar para o verso 6. 6 diz assim, ó: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Amém? Estava aberto aí 6:6, fui muito rápido, né? Desculpa, irmãos. Amém? Então, quem que tem uma ideia já do que é esse arrepender-se? Quem que consegue aí já expressar, né, essa linguagem, essa figura de linguagem? Eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Números 23, olha o que diz lá, a respeito desse arrepender-se. Números capítulo 23, verso 19, né? Deus se arrependendo, né? Alguma coisa não bate aí, né? Figura de linguagem, né? Aquela que a gente está abordando desde o início da criação, a figura de linguagem. 23:19 diz assim, ó, o verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amém? Olha o quadro agora. Primeiro um verso fala a respeito de Deus se arrependeu. E nós vemos que isso é claro no verso. E a outro já está falando que Deus não se arrepende, que Deus não mente, que Deus não tem esse nível, essa forma de trabalhar, né? Essa área. O que nós vemos aí, irmãos? Né? Figura de linguagem, né? Deus, ele tem que usar as nossas palavras para se expressar conosco, e assim nós podemos ter uma ideia do que Ele quer fazer, do que Ele está fazendo, da decisão que Ele está tomando, certo? Por isso é usado esse tipo de linguagem, né? Nós vamos abordar agora, e talvez alguns já ouviram falar, outros não, mas nós vamos deixar agora, num quadro geral, uma palavra meio complicada, que traz bem a clareza disso, desse verso, do que foi relatado aí. A palavra antropomorfismo, certo? Você já ouviu falar? Quem que já ouviu falar dessa palavra? Antropomorfismo. Levanta a mão, quero saber quantos que já ouviram falar. Só a pastora? E a palavra antropopatismo. Já ouviram falar? Também, né? É algo semelhante,
Um é relacionado ao físico e outro é relacionado a sentimentos, certo? Antropo, da palavra antropos, que quer dizer humano, né? E morfia, que quer dizer forma, e antropo, que é humano, e patismo, que quer dizer a forma de sentimento, patos, né? Do latim, eu acho que tudo originado do latim, né? Do grego, do latim, ele vem a tradução e as duas palavras, elas se juntam, né? Nós temos antropomorfismo, antropomorfia, né? É aquilo que vai trazer a nossa realidade daquilo que Deus quer falar conosco. Quando a palavra de Deus diz lá, olha só, abram lá Isaías 66, 1. Pode abrir lá, Isaías 661. Lá diz a respeito de, assim diz o Senhor, né, Deus revelando a Isaías, a respeito de os céus, né, é a casa dele, né? E a terra é o quê? Estrado dos seus pés. Antropomorfismo, Deus não tem pés. Uma outra passagem fala a respeito de Deus inclinar seu ouvido, né? Para ouvir as nossas orações. Antropomorfismo, Deus não tem ouvido. Entenda isso, igreja. Ah, mas isso quer dizer que ele não pode me ouvir? Não tem relação com o físico, certo? É físico para nós somos físicos, né? Então nós nomeamos essa curvatura, esse sistema audível como orelha, ouvido, áudio. Para Deus não. Deus é espírito. O espírito dele sente, se move a favor de nós. O espírito dele nos ouve. Consegue compreender? Então, quando a Bíblia fala a respeito de pé, de mão, mover a mão de Deus, a oração move a mão de Deus, quem já ouviu isso, né? Talvez não esteja assim na Bíblia, mas as pessoas usam essa figura porque é um mover de Deus, quando a gente busca, quando a gente ora, quando a gente intercede a Deus, né? Ele não ia deixar a oração para nós orarmos, se isso não fosse ter um efeito positivo, amém? Então o que acontece? Ele traz essa figura para nós, da sua mão sendo movida, né? Mão, Deus não tem mão, né? A boca fala, né? Quando a gente fala assim, mas se a criação foi dada pela palavra, ele não tem boca, ele não fala? Sim, ele fala, né? O espírito dele fala. Então nós temos que separar isso, porque lá na frente vai haver situações, vai haver, né, algum relato a qual nós vamos nos chocar com isso, se nós não compreendermos agora, desde o início. Pode falar, irmão Oda. Irmão Ronaldo, você está falando, ensinando sobre a audição, mas não tem orelha, né? Isso também é sobre narina, como cheiro suave. Né? Outra figura, isso, porque no tabernáculo havia o incenso, né? O incenso subia a narina de Deus. O incenso é o que hoje para nós? Nossas orações. Já notaram que o incenso nunca parava de queimar? Nossas orações nunca podem parar, nunca podem cessar, né? É essa figura. Então quando a gente fala de narina, né? Que daí retratou, né? Por causa da figura do tabernáculo, a narina, né? De Deus, ele recebe, quando o holocausto era queimado, ele recebia, né? Aquilo fluía, né, na narina do Senhor, agradava ao Senhor. Não quer dizer que ele tenha nariz, não quer dizer que ele sinta cheiro. Isso é um estado físico. Agora nós vamos para o estado sentimento. Gênesis 6,6 relatou o que aí? Que nós acabamos de ler. Que deu o choque, que deu o confronto da passagem. E nós lemos uma outra passagem já confrontando uma outra. Elas não se confrontam. O que é? Uma relatou uma figura e a outra expressa o que Deus realmente é. Entende, igreja? Então, é uma figura para que nós possamos entender o que ocorreu.
o arrependimento de Deus não tem como ele se arrepender, porque ele sabe de todas as coisas, então ele já sabia, né, as decisões dele, para que ele tomasse essa decisão, para que ele aplicasse, na verdade, esse dilúvio. Quando ele decide o dilúvio, fala que ele se arrependeu. Na verdade, para que mostrasse essa decisão dele, foi mostrado um arrependimento, né? Um sentimento. E Deus pode ter sentimento? Olha lá o que nós vamos confrontar agora, porque nós temos que desmiuçar um pouquinho mais isso, porque aí você vai falar assim, mas se ele não tem sentimento, ele não tem amor, não tem compaixão, não tem misericórdia, porque tudo isso é sentimento, certo? Então nós vamos trazer essa figura para que nós possamos entender que o sentimento de arrependimento não é arrependimento, é uma figura para que nós possamos compreender, certo? Outra, quando Deus diz que está, né, na passagem muitas das vezes relata Deus com raiva, né, a ira de Deus. Você pode comparar a ira de Deus com a nossa ira? Jamais, 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 jamais. A ira de Deus, a palavra ira talvez tenha sido colocada para dar uma conotação à revolta dele, à aversão dele para o pecado, certo? Mas não quer dizer que seja uma ira, a qual nós conhecemos, essa que faz nós praticarmos o pecado, essa que faz nós praticarmos algum delito, algo contra o nosso próximo, certo? Não é essa mesma ira, não se enquadra. Então nós temos que entender que, mas se a palavra antropopatismo quer dizer que é uma forma de sentimento, e isso é figura, ela é figura, mas ela é uma figura que você tem que entender que ela não é na sua exatidão, certo? Quando você fala que você ama alguém, você pode dizer que você ama alguém tanto quanto Deus ama essa mesma pessoa que você diz que ama? Não. Então você consegue entender que, novamente, a antropologia, a antropomorfia, antropopatismo está trazendo essa realidade para que nós possamos compreender algo próximo do que Deus está fazendo, né? Quando eu digo que eu amo, eu posso pegar a pessoa que eu mais amo nesse mundo, colocar diante de mim, e aí eu tenho que, talvez, fazer algumas multiplicações em cima desse amor, para eu ter algo próximo do que Deus tem por cada um de nós, certo? Assim é com misericórdia, assim é com todos os sentimentos que nós vamos abordar na palavra de Deus a respeito de uma igualação, algo que está se comparando com a humanidade. Então, entenda, quando a Bíblia usa sentimento, partes do corpo, como física, certo? E outras mais, equiparando ao homem, é porque ele quer mostrar o quadro para que nós possamos entender ele. Se Deus viesse aqui agora e se revelasse a nós, nós seríamos consumidos, porque nós não conseguimos compreender a grandeza dele, nós não conseguimos compreender a dimensão dele. Então ele se reduz, até mostrar a nós que somos pequeninos, como é que ele trabalha, para que nós possamos ter, através dessas pequenas revelações, uma ideia do Deus que nós servimos. Beleza? Certo? Alguma pergunta em cima disso aí? Pode arrepiar. Mano, diga lá. Sobre, que nem o irmão falou aqui, mesmo você pegando a pessoa que você mais ama, fazendo multiplicações, mesmo assim, eu acredito que não chega o amor que Deus tem na Não chega. Aí você diz assim, não chega aos pés do amor que Deus, né? Aí você já, tá entendendo? Não chega perto, porque se nós imaginarmos como realmente Deus é, né? Se nós mergulhar, por que às vezes quando a gente está entronizado, sabe, dentro ou de uma mensagem, ou de uma ministração, ou até mesmo de um tempo de oração, você
né, você começa a sentir vontade de chorar, sentir vontade de, né, de se derramar, você não tem vontade mais de sair desse ambiente, desse estado, deste lugar. Por quê? Porque nós somos envolvidos no que Deus realmente é. E quando você começa a se envolver, você começa, isso aqui não interessa mais, né? Nem respirar já não me interessa mais. O que me interessa é estar diante dele, o que me interessa é estar desfrutando da presença dele. É por isso que nós temos que estar sempre estudando a palavra, sempre, sabe, mastigando, sabe? Esse estudo está trazendo para mim, gente, talvez uma carga de proximidade com Deus maior do que vocês estão alcançando. Porque eu estou conseguindo, através do que eu aprendo um pouquinho, trazer para vocês, mas eu tenho que abordar mais conteúdo, eu tenho que abordar mais pontos de vista, eu tenho que confrontá-los. E isso, sabe, traz para você conhecimento. Isso traz para você uma realidade do que Deus realmente quer de cada um de nós. Sabe? Por isso que se a igreja ela embarcar nessa viagem, nesse estudo, do jeito que realmente é para embarcar, eu acredito que nós vamos revolucionar esse lugar. Vamos mesmo, porque, sabe, é conhecimento que traz sabedoria, que traz proximidade, que traz... O que o homem pediu lá, né? Deus coloca lá, o que você quer? Né? Peça o que você quiser, eu te darei. Ele podia ter pedido dinheiro, ele podia ter pedido poder, qualquer coisa. O que ele pediu? Conhecimento, né? Por isso os escritos de Salomão são tremendos, gente. É para a vida sentimental, para a vida amorosa, para a vida, né, cotidiana, para nossa vida. Deus usou ele de uma forma completa, porque ele realmente quis aquilo que Deus estava para oferecer. Então nós temos que querer aquilo que Deus quer nos oferecer. Amém? Vamos lá para o verso seguinte, o 6:8, vamos lá. 6:8 diz assim, olha só: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis que a história de Noé, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé gerou ali Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha o que a palavra diz, irmãos. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. E 13 para fechar: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos seus homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Juntamente com a terra. Irmãos, vamos olhar um pouco para essa graça, vamos olhar um pouco para esse verso de número... Qual, pastora? 13? Não, o verso da graça ali que falou ali, eu acho que foi o 8, olha lá, ó. Porém Noé achou graça diante de Deus. Graça é algo, sabe, que ela vem acontecendo desde o início da humanidade. Nós costumamos figurar a graça como o que Jesus trouxe para diante, né? E mais uma vez vou abordar a respeito de conhecimento. Quando você tem conhecimento, você tem, né, uma vastidão daquilo que está acontecendo à sua volta, né? E eu ganhei um livro de presente e ele me abençoou muito, porque eu comecei a olhar a graça no Antigo Testamento. Não tinha feito ainda essa colocação, né? E aqui é uma figura clara de que a graça estava sendo manifesta naquela época, porque o tempo só é separado, entenda, o tempo só é separado para nós, né? Só nós temos essa separação do tempo. Deus não tem essa separação de tempo. O que acontece? Então ele manifesta a sua glória completa, né? Talvez não aconteceu aqui, não foi relatado ali, mas estava sendo manifestado. E aqui nós vamos poder ver até mais 2 versos. Eu quero que vocês abram lá Gênesis 33, 12. Um pouquinho mais para frente de onde nós estamos aí.
Gênesis não, Êxodo 33. Êxodo 33, verso 12. Amém, igreja? Diz assim, ó. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo teu nome. Também achaste o quê? Aos meus olhos. Olha que tremendo, irmãos. Manifestação da graça. Graça é algo que Deus encontrou no homem, mas é algo relacionado ao homem e Deus. Olha lá que diz Samuel, 2 Samuel. Abra lá 2 Samuel, capítulo 15. Nós vamos começar agora a fazer link, viajar, ligar a palavra de Deus um verso com o outro, para ter uma clareza maior. Amém? Nós não podia ficar só naquele ritmo ali, abordando verso a verso, porque agora nós vamos começar a ver a manifestação de Deus desde o início, né? Talvez a gente vá pular alguns versos para o Novo Testamento, volta de novo, e é assim que vai ser. 2 Samuel 15, o verso 25, olha o que diz ali. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graças aos seus olhos. Olha que tremendo, irmãos. Olha que tremendo. Se achar eu graças aos seus olhos. Note que graça é algo ligado diretamente Deus contigo. Amém? Eu com Deus. É uma ligação, é como se fosse uma autenticidade da relação com Deus. Uma autenticidade daquilo que Deus está trazendo, está aprovando, né? É comum nós vermos que as pessoas que obedeceram, que fizeram história, que caminharam com Deus, acharam graça também, diante de Deus. Estavam ali diante de Deus, Deus ele estava trazendo sobre a sua vida uma aprovação daquilo, né? Quando ele fala assim, achou graça, né, aos seus olhos, foi aprovado por Deus, né? Está abastecido por Deus, está incumbido por Deus de fazer aquilo com êxito, né? Nós podemos ver isso. E se você ver mais adiante, o próximo ponto a abordar dentro dessa relação de Noé com Deus, note que também fala que Noé andou com Deus. O verso de número 9 ali, bem no finalzinho, Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. Tem alguma outra tradução que fala alguma coisa que não seja andou com Deus? Andava com Deus? Todos andavam, né? Amém, igreja? Estão todos aí? É diferente lá? Diga lá. Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade. Olha lá. Andar, conduzir. Note que não está relacionado a algo físico, porque a tradução da irmã Elisângela já mostrou isso, né? Ele conduzia a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é caminhar com Deus. Por que é tão difícil você trazer vidas para a igreja? Porque a igreja ela tem uma relação de caminhar com Deus. Uma pessoa ela não vai vir para a igreja se ela
tiver no intuito de continuar sendo a mesma pessoa. Para ela vir à igreja, ela tem que entender que ela tem que querer mudar. Por isso que as pessoas, muitas delas não vêm. Por isso que você faz convite e as pessoas não vêm. Às vezes você não entende. Nossa, por que o meu esposo, minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu tio, meu primo, meu avô, né? Por que não vem? Eu convido tanto. Nossa, será que eu não estou fazendo a minha parte? Você está fazendo a tua parte. O problema é que essa relação da igreja, hoje as pessoas, ainda bem que entendem isso, né? Não é leviano as suas decisões. Então ela entende que se ela começar a vir para a igreja, ela vai ter que começar a querer caminhar com Deus. Vai ter que ter um pouquinho, por meio que seja indeciso, né? Aquele em cima do muro que é perigoso também, mas por meio, a indecisão dela, ela vai ter que saber que ela vai ter que optar por uma possibilidade de mudança. Uma possibilidade de caminhar com Deus. Não caminhar no estado físico, mas caminhar em decorrência à vontade de Deus. O que Deus quer. E aí tem que ser aberto ouvidos, tem que ser aberto os olhos espirituais, através do conhecimento, através da oração, através do teu devocional diário com Deus, para que você possa compreender o que Deus quer de cada um de nós. Amém? Abra lá 1 João para não ficar só nesta passagem. Nós vamos fazer assim bem. Agora que nós vamos, eu acredito que foi um mês, né, já? Hoje é a quinta aula, né? Foi um mês fechado já para trás. Agora que nós estamos começando realmente podemos dizer que estamos começando a estudar a palavra agora. Porque aquele desmiuçado vai ficar mais acarretado de informação. 1 João, capítulo 2, versos 5 e 6, olha o que diz lá, ó. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado ao amor. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Olha a relação de andar com Deus, andar como ele andou. Daí você começa a olhar assim, nossa, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Eu tenho que mudar muitos conceitos, muitos preconceitos, muito, né? Tudo, todo o quadro, toda a nossa linha de entendimento a respeito do que Deus realmente quer de cada um de nós. Nós temos que nos desligar de nós mesmos. Por isso que nós vamos ter essa relação de morrer todos os dias para si mesmo, né? E renascer para Cristo, renascer para Ele, porque a cada passo que nós damos com Ele, modifica-se o nosso interior, modifica-se os nossos sentimentos, modifica a nossa forma de julgar, porque o ser humano ele é muito preciso, né, em querer julgar, em querer se confrontar diante de situações. Por exemplo, isso é pecado, mas não existe um nível de pecado diferenciado para Deus. Se todos pecamos, então, né, nós temos que ter cautela nessa relação de querer mostrar o pecado para as pessoas, né? E sim, apontar mais para quê? Para o caminho dele, apontar mais para o que ele quer que realmente nós façamos. Estou tendo um confronto tremendo a respeito disso. Parar de olhar para o que é proibido e olhar para o que Deus realmente quer que faça. Se Ele quer que você ande com Ele, então só anda. Só anda, porque tudo que é de mal, tudo que é perverso em você, vai sair, vai se dissipar, porque você está se dispondo, você está se esvaziando do que você é e se preenchendo do que Deus realmente é na sua vida. Amém? Caminhando lá, adiante. Também fala a respeito, né, dessa corrupção humana. Vou perguntar para a igreja, só naquela época havia corrupção humana? Hoje nós não somos mais corruptos? Porque por conta da corrupção,
veio o dilúvio. Então, se não houve mais dilúvio, se não houve mais, né? Até mesmo Deus prometeu e disse que não ia mais destruir a terra com o dilúvio, mas talvez, agora vai mudar a punição, vai destruir a terra com uma epidemia, com inúmeras situações podem se levantar, né? Contra a humanidade, para Deus manifestar a sua revolta, manifestar a sua aversão ao pecado. Então nós estamos mais corretos, porque Deus não tem mais dizimado o povo, não tem mais tirado da face da terra a humanidade? Não. Nós podemos ver que Deus ele aborda as situações, a Bíblia mostra a forma que Deus abordou, para que nós possamos compreender como ele trabalha. Lembre-se que a Bíblia, ela traz o relato e a proximidade de Deus com a humanidade, né? Então ela vai trazer formas de Deus trabalhar. Mas daquela forma estava errado? Não quer dizer que estava errado, né? Quer dizer que ele está trabalhando como ele realmente quer trabalhar. Se naquela época ele achou melhor o dilúvio, eu gostaria de abrir a mente dos irmãos a raciocinar o seguinte. Note que ele separou só quem andava com ele. Note que tem só uma família que andava com ele. Noé, a esposa dele e os 3 filhos. Consequentemente, as 3 filhas de alguém juntou-se ali, e ali pôde ir as esposas deles também, certo? Se era só uma família que era íntegra e reta diante de Deus, aceitável por Deus, e Deus, eu acredito que se houvesse mais pessoas justas, ele teria salvado, ele teria relatado que salvou, ele salvaria. Então imagine como nós estaríamos hoje, diante do nosso quadro físico. Imagine como nós estaríamos hoje, se a corrupção grande daquela época não tivesse sido tirada. Talvez nós nem estivéssemos mais aqui. Porque vocês têm que entender que nós estamos corrompendo essa terra desde que nós saímos do Jardim do Éden. Certo? Quando nós saímos do Jardim do Éden, foi corrompido a terra. A palavra de Deus diz que ele amaldiçoou a terra, mas a terra se tornou-se maldita por causa de transgressão. Deus não se levantou e amaldiçoou a terra porque... Não. E temos que entender também outra coisa. Quando Deus, nós vamos abordar para frente, Deus permitindo o mal, né? Vocês vão ver lá em Jó, que Satanás vai até Deus, precisa da autoridade de Deus para pôr a mão sobre aquele homem, e aí vai lá e faz o mal contra um homem justo. Notem que quando Deus amaldiçoou a terra, ele não estava aplicando sobre a terra algo dele. Ele estava dizendo, agora a terra é maldita, por causa do que vocês fizeram, né? Por causa de Adão e Eva. Então, ele permitiu, Deus podia ter mudado todo o quadro lá e, né? Por exemplo, lá, não vou deixar Adão e Eva se reproduzir. Vai lá, né? Extermina eles. Era mais fácil exterminar 2 do que uma nação toda agora, né? Todo um povo tremendo para deixar uma família só. Então nós temos que entender que a forma de Deus trabalhar é a forma correta e limpa. Nós só temos que entender por que ele fez na determinada época. Ele poderia ter exterminado só Adão e Eva, ter feito 2 seres de novo, certo? Mas como ele é perfeito em tudo que ele faz, ele não vai destruir o que ele já fez, né? Ele vai se aproximar dessa humanidade. Então não. Então agora, já que ele se perdeu, eu vou me aproximar deles, né? Eu vou me revelar a eles para que eles decidam, para que eles optem por mim, para que eles decidam que eles querem fazer a minha vontade, que querem caminhar comigo. Então, quando ele destrói essa nação, quando ele destrói todo esse povo, nós temos que entender que era necessário.
talvez hoje nós nem estivéssemos aqui. Vou repetir isso. Porque se você for ver bem, se a humanidade estava toda corrompida e só uma família se salvava, você imagine os níveis de corrupção de lá para cá. Seriam muito mais altos. Muito mais distantes de Deus, talvez nós estivéssemos hoje. Eu fico imaginando, sabe, a minha mente viaja um pouco, sabe? E eu fico me imaginando assim, se eu tivesse nascido num povo, assim, pagão, sabe? Como seria? Porque nós somos influenciados pela nossa volta. Se você nasce, por exemplo, lá na Índia, onde tem muito paganismo, muita, adoração, adoram de tudo, menos a Deus, às vezes, vamos dizer assim. São poucos, se salvam, tem pessoas, tem missionários, tem pessoas lutando, tem. Mas talvez nós não pudéssemos chegar nesse conhecimento de Deus, se eu tivesse nascido lá. Então eu consigo ver que o que Deus fez aqui, exterminando toda a raça humana, deixando só uma família, foi a favor de cada um de nós. Ele já olhava para nós aqui. Mas eu consigo entender que ele já olhava para nós aqui. Porque talvez não houvesse oportunidade de nós nem ouvir falar a palavra Jesus. Então é através de conhecimento da palavra de Deus. É meditando, é viajando, é mergulhando que você vai compreender por que Deus faz as coisas. Não podemos questionar nada. Eu questionei, vou falar aqui, questionei muitas vezes o fato dele deixar Satanás mexer com um homem que era dele. Então não vale a pena mais ser justo. Então não vale a pena mais, porque se ele deixa tudo de errado acontecer, mas você tem que entender como é que ele trabalha, Foi revelado em Jó lá o que era o medo dele. Nós somos engodados, nós somos prejudicados, nós somos enganados, nós pecamos por causa do que está dentro de nós, na nossa concupiscência. É dentro de nós que flui o mal. É de dentro de nós. Nós trouxemos lá na raiz. Entenda que isso vem de lá do Jardim do Éden. Foi passando de geração em geração. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Por isso que Deus fala ali para Caim, Se você lutar contra isso, certamente você, vencerá. Mas o mal está à porta. Cuidado. Presta atenção. Você pode caminhar comigo. Mas o que era? Acabou matando o irmão, toda uma situação. Então, eu vejo como necessário, não merecemos, porque a nossa corrupção, talvez hoje esteja em níveis como aquela época, ou até mais altos. Mas, pela misericórdia dele, pela graça dele que se manifesta desde lá, nós estamos sendo conservados, porque nós podemos revolucionar esse mundo à nossa volta. Amém? Alguma colocação lá a respeito disso? Amém, então. Vamos continuar ali, ó. Olha só. Capítulo 6, verso 14, 15 e 16. Olha o que diz lá. Diz assim, ó. Faze uma arca de tábuas de... cipreste em todas as traduções. Cipreste a tábua? A madeira? Cipreste? Amém. Mudou lá? Madeira de gopher. Gopher. Provavelmente, é que eu não lembro da escrita. Eu li lá a respeito. É a tradução. Parece que ela está mais próxima do original, do hebraico. Certo? Porque não vai estar cipreste lá, Certo? Cipreste é a tradução para nós. Correto? Só para abrir uma clareza. E aí diz ali mais a seguinte: nela farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora. Tá betume em todas? Diga lá, Elisângela. Piche. Piche? Betume. Betume é piche, certo? Abre a mente dos irmãos aí, certo?
que era? Era uma goma preta, né? Como se fosse uma resina, um negócio, né? Provavelmente de minério, né? Piche, para fazer, para calafetar os vãos. Porque quando você põe uma tábua do lado da outra, não vai ficar fechadinha, né? Então, olha os detalhes. Eu gosto de ver quando Deus fala para construir a arca, quando fala para construir o tabernáculo, quando fala para construir o templo, quando, sabe, os detalhes. Deus, ele se preocupa com os detalhes. Talvez Noé aqui não tivesse um conhecimento de engenharia, né? E entendesse que tem que calafetar, né? O tamanho, as dimensões. Pode falar, irmão. Verdade, irmão. Você falando assim, agora que ele me trouxe lá no caso na época, para mim, é uma arca, fez a arca, mas nem passou essa. Você vê como Deus é. E é só o estudo da palavra que traz isso, irmão. Só o estudo. Talvez, pode falar, irmã. Tinha. Vou dizer que tinha porque tinha. Não tem você como fazer uma tábua sem você ter uma ferramenta, certo? A madeira, ela é roliça. Ela não é uma tábua, ela é chapada. Não é. Ela é roliça. Então, quando ele vai cortar a madeira, que é cipreste é madeira. Qual é a tradução lá, irmã? Da tua cipreste lá? Gopher? Gopher? Gopher. É bom a gente trazer essas pronúncias porque nós abrimos um leque, entendeu? De entendimento. Quando ele relata que pega a madeira, né? Com certeza havia ferramentas, certo? Deus não ia tocar lá né? Pega a madeira lá, daí depois que ele pegou lá, separou lá, ele toca lá e vira tudo tábua bonitinha. Não. Ele usou o homem, tanto é que ele dá detalhes do que ele tem que fazer. Ó, veda, calafeta aí, senão a água vai entrar, entendeu? Ele dá os caminhos, ele dá as dimensões, né? Por que Deus vai dar a dimensão? Porque só Deus sabe quantos animais iam entrar, só Deus sabe quanto de espaço ia ser necessário para armazenar também o alimento para esse tempo, só Deus sabe quanto de espaço era necessário, quantos andares era necessário, para que todos eles se acomodassem de uma forma a não se confrontar, porque entenda, eram animais diferentes, animais que eram, né, predadores um dos outros. Então, a separação, todos os detalhes é necessário. Por quê? Porque você começa a entender que Deus, ele trabalha através do homem, né? Vamos ver relato para frente de obras que ele fez e ele usa quem? Os artífices. Ele aplica esse espírito artístico no homem para que faça as obras, para que possa levar para o tabernáculo. Porque é os artífices que ele usa mãos de pessoas para modelar o ouro, para modelar o latão, para fazer os copinhos, onde vai as velas, onde toda a simbologia, para ser detalhado, ele precisava dos artífices. Então ele usa as pessoas. E aí, com certeza, irmã, também tinha ferramenta, inclusive de metal, hein? Inclusive de metal. É legal a pergunta da Sema, que por isso que é bom a gente ter conhecimento e buscar. Porque se a gente for em museu, a gente for nesses lugares de histórias antigas, a gente vai ver os materiais que eles trabalhavam, como eles cortavam. A história conta uma parte da evolução. Tipo pedra para cortar, então, É. isso que é bom conhecimento, às vezes a pessoa não dá valor, né, em conhecer a tradição dos antepassados. Então, tem teatros hoje que você vê ferramenta. Aqui em Paranaguá mesmo tem ali no centro, né, teatro museu, e o povo antigo, e tem as ferramentas deles lá. Tem. Sempre contando uma história, contando uma região, é bem interessante isso. Sobre arte, né? Sobre a artista. Eu faço parte do grupo de intercessão de uma cantora que ela está trazendo a restauração da arte cristã. Porque as pessoas pensam que a arte não vem de Deus. Só que a arte vem de Deus. Ele foi o primeiro artista. Olha o que ele criou. Tem como não vir. Olha o que ele criou. Olha os céus, olha os mares, as montanhas. Ele é o artista número 1. Ele criou tudo. Com certeza. E o que é que ele quer que a gente traga dentro de nós? A verdadeira restauração. E é a arte da adoração.
quando você falou sobre o artista, sobre os detalhes, Deus é um Deus detalhista. Por isso que até nas orações ele diz que seja específico, peça, porque vocês não recebem, porque não pegam direito. Ou seja, o nosso Deus é um artista tão toque de linha que ele quer que a gente também seja detalhado naquilo que a gente quer. A pastora falando sobre isso aí, o pastor sabe o que ele está falando, agora eu comigo. Hoje, até semana passada, hoje em dia, esse tempo até eu louvo a Deus por isso. Que caia por terra sempre do eu, né? E permaneça sempre o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu tenho lá, como sabe, eu sou mecânico, e tem a parte da linha. Então, quando eu chego no serviço lá, indiferente, seja a pessoa vão lá, ei, muda, porque não, muda, tem detalhe, faz detalhe lá, e ele tem uma ideia boa. Aí os colegas vêm, até próprio dono, está falando aqui perante Deus, até o dono da empresa chegou, muda, parabéns, serviço aí também. Eu falo para os colegas lá, ei, eu só estou aqui porque Deus está dando. Não é de mim, né? Oh, meu Deus do céu. E é verdade. É verdade, é verdade. É como o irmão está falando aí, são presos isso aí, ensinando. Naquele tempo, ele tinha as ferramentas, mas Deus está dando a sabedoria para eles. É um jeito que não nos errava, né? É. Diga lá, irmã Sema. Eu assisti o Gênesis, né, na televisão, então eu gosto de prestar atenção assim, nas coisas, né? Mas eu nunca vi, eu vi a carroça sendo cadeia, né? Amarrada lá com cipó, com corda. Aham. Os homens e mulheres sempre socando o alimento no vilão, né? Como ainda não sei se ainda existe, né? E tudo, mas eu nunca prestei atenção sobre machado, coisas. Talvez não como nós conhecemos, né, as ferramentas, talvez um pouco mais arcaica. Eu não sei se vocês já chegaram a ver ferramentas mais antigas, tanto até mesmo da área da marcenaria. Ô, irmãos, hoje eu não sei o nome, mas às vezes hoje você pega uma ferramenta que ela é bonita, entendeu? Tipo, que nem aquele que é uma planinazinha manual, entendeu? É um troço manual ainda, mas é bonitinha. A substituição daquilo era, sabe, um troço tremendamente arcaico, sabe? Uma lâmina onde você praticamente se segurava do jeito que podia com as mãos. Então, você consegue compreender que já existia aqui essa possibilidade, mas nós evoluímos, daí tudo foi, né? Por isso que os cientistas, eles pegam muito pesado em cima da teoria da evolução, né? E aí eles levam ao extremo dizendo que nós viemos de uma bactéria. Mas você não pode também negar que nós somos evolução, certo? Você não pode negar que nós estamos aprendendo todos os dias. Uma coisa que eu vi ainda essa semana para poder trazer foi a respeito de algo simples. Olha só, por exemplo, você é uma pessoa branca de pele. Se você tomar mais sol com frequência, o que vai acontecer? A sua pele vai criar pigmento. Isso daí é físico, é física, é a tua pele. Ela vai criar pigmento para escurecer, para proteger a tua pele, porque ela é muito branca. Sabe o que acontece no sol? Ela, além dela absorver toda a radiação e o calor, entendeu? Ela é danificada, porque são células, elas morrem. Vai ficar da minha cor. Isso. Então, às vezes você não entende assim, nossa, a evolução é isso? Você tem que entender que ela é física. Ela é intelectual e física. Então, a mesma ferramenta da época não é a mesma de hoje, né? Completamente diferente. Então, tem essas diferenças. O primeiro computador era do tamanho desse altar. Olha, uma referência clara. Hoje em dia, Clara, hoje você está no teu bolso o computador, gente. Né? Hoje está no teu bolso o computador. Olha, se dissesse isso naquela época, né, aquele computador enorme assim, dissesse, isso daí ainda vai caber num bolso, hein? Iam chamar de louco. Enforcava, né? Porque outra época também, quando as pessoas falavam algo muito revolucionário, iam para a forca, morriam. Por quê? Porque não entendem que nós somos evolução. Mas nós não podemos levar ao extremo, porque a ciência quer dizer que você veio de uma bactéria. Isso não tem cabimento, entendeu? Fomos criados, colocados aqui, né? E é através de Deus isso. Como a pastora usou, Deus usava os artífices, né? Aplicava na vida deles conhecimento, para trazer os detalhes que eles tanto, né?
precisavam aplicar nas suas obras. Mais adiante você vai ver o que ali? A respeito de medidas. Eu gostaria de abordar isso porque às vezes também não é muito claro, né? Certo? Essa medida em côvado, ela não é uma medida exata, certo? Eu fui procurar um conversor. Quantos tem Bíblia de estudo aí? No final você tem o conversor lá, de medidas? Lá no final dela deve ter. Já chegou a ver na tua Bíblia? Quem conhece a própria Bíblia aí? Tem certeza que não tem? Dá uma olhada lá depois do Apocalipse. A minha tem, olha só, para vocês terem uma ideia. A minha tem um dicionário de concordância de A a Z, onde qualquer palavra bíblica que você precisar, você consegue encontrar ela através desse dicionário aqui. Não tem, né? Hã? Concordância temática? Isso, a Bíblia de Estudo ela tem concordância temática, só que ela tem também a tabela de medidas e transferência de medidas. A minha está aqui, ó, tabela de peso, medidas e transferência, certo? Não tem, né? Bem no final, depois do Apocalipse. A Bíblia de Estudo ela costuma ter, né? Olha só, depois que termina o Apocalipse, é minha. Tem tudo isso aqui de fora ainda. Tem a tabela? Então, note que a medida aí, para côvado, se você ver aí, se você tiver aí, a medida para côvado, ela vai dizer assim, ó. Côvado é a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio. Um côvado é isso aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Certo? Vou dizer, se não fosse um gigante, um côvado seria 45,72 milímetros? Não, né? Não tem como ter essa exatidão. Ou ia ser mais, ou ia ser menos. E se não fosse franzino e pequeno, também não. Né? Parelha o teu cotovelo aí com o do Arthur lá, ó, para ver se é igual. Não vai bater, gente. Porque isso aqui depende da estatura física da pessoa, certo? Aproximadamente, daí nós vamos pegar um valor aproximado e vamos lá dizer lá que é 45,72. Foi o que eu achei aqui, certo? Se fosse 45 centímetros que eu arredondei, a arca de Noé teria 137 metros de comprimento, certo? 137 dá essa quadra aqui, pastor. Faz ideia? Não faço ideia assim de distância. A minha já diz 150, 150 metros. né? Tá vendo? A minha já tem 33. Ó, por que a diferença? Notem que não está errado. É uma necessidade de você entender essa concordância aqui. Entendeu? Tá certa da Elisângela porque são medidas aproximadas, não vai falar exato. Entendeu? O tiro de arco que a Bíblia fala, né? Mesma coisa, pastora. Uns dizem que são 100 metros. Aham. Justamente. É bem colocado, entendeu? Então, o que tem que se entender? Que era 300 côvados, certo? Quiser traduzir para chegar aproximadamente, você ter uma ideia do que era, é uma boa, entendeu? Você vai ter ideia mais ou menos. 150 metros acho que dá mais ou menos de uma ponta na outra dessas duas ruas aqui, não tenho bem certeza. Mas se você contar e tiver aí por aí 10 lotes, que eu acho que tem, né? Se tiver 10 lotes é isso, porque é tudo 15 de largura, né? Daria 150 metros. Então, aproximadamente, para quem não entende de medida, de distância, só o comprimento da arca dá daquela esquina até aquela outra esquina lá, mais ou menos. Olha o tamanho disso. Você imagina um homem que talvez não entenda de engenharia, gente. Teria que ter dimensões de quilha, dimensões de viga para sustentar as paredes, porque isso aí não vai se sustentar sozinho, entendeu? Então, tudo Deus aplicou na vida dele. Então, quando fala assim apenas, né, tábua, relaciona o nome da tábua, né, relaciona que tem que ser calafetado, relaciona o tamanho, medida, largura, distância. Você entende que Deus está só nesses versículos aqui, ó, aplicando conhecimento na vida dele, trabalhando através das mãos dele, entendeu? Para construir algo para salvar aqueles animais, certo? Mais adiante, diz assim, ó, 15, ó, deste modo,
Farás de 300 côvados será o seu comprimento, 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, e a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo do segundo e um terceiro. Note os detalhes que ele coloca. Esses pavimentos, além de separar, entendam que ele, além de separar, ele dá firmeza à estrutura. Quem já viu um navio por dentro? Quem já viu um navio tanque? Tanque não, quem viu já um navio de container por dentro? Porão. Ele é aberto, o porão, você não acredita que aquelas paredes sustentam tanto peso. Porque eu olhei assim, eu me assustei. Eu nunca tinha visto um navio porão. Então é uma abertura muito grande em largura, porque na largura assim é só aquele espaço para o lastro dos dois lados, que é a carcaça dele. E o comprimento assim enorme, aquilo ali todo aberto. Porque eu já vi navio tanque é tudo cheio de tanquinho por dentro, tudo fechado. Então aquelas amarras, ela dá estrutura para o navio. Mas quando eu olhei o aberto, eu fiquei assim assustado. Então é conhecimento que Deus aplica nele para que ele possa montar uma estrutura sustentável. Porque essa água também, ela não ia ser uma água tranquila, entendeu? Ia ser uma água turbulenta, né? Tá chovendo torrencialmente, entendeu? Né? Então não ia ser algo assim fácil de aguentar. Então Deus aplica ali nele ali o conhecimento, né? E nota também que ele manda pôr janela, né? Lá em cima, né? Uma janelinha, dá medida. Por quê? Porque lá no final foi necessário, né? Para que ele pudesse soltar os primeiros animais, eles voltarem com alguma coisa e dar indício de que a água está secando, que está minguando, certo? Vamos passar para o próximo aqui, ó, que vai dar Gênesis 6, 19 e 20. Se nós não terminarmos, nós vamos continuar semana que vem aqui, tá? Gênesis 6, 19 diz assim, ó: de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Amém? Quantos animais entraram na arca de cada espécie, de cada raça? 2. Tem certeza? Tem pegadinha aí, hein? Pode ser que algum tenha um filho já, né? Boa, Oda! Tentou escapar, mas não conseguiu. Boa, boa. Quero que você abra lá ainda, Gênesis 7, 2 e 3. E olha o que diz lá. Pode ler, vou esperar vocês lerem. 7, 2 e 3. De todo animal puro, leve com vocês 7 pares. Aí, ó. Macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve um par. O macho e sua fêmea. Amém. Queria deixar isso aí com vocês hoje, certo? Finalizamos por aí. Semana que vem nós vamos entender mais disso. Eu espero que você seja curioso para a semana que vem nós vir aí com uns pontos de vista maneiro aí, tá? A respeito disso aí, desses detalhes. Note que foi falado que era 7 e tinha a respeito de animais puros e impuros. Amém? Vamos se pôr de pé? Orar a Deus. Amém. Diga. Tem um detalhe bem importante aí, né? Pelo que eu entendi. Diz tudo. Macho e fêmea, não é o que está acontecendo hoje. Infelizmente é uma consciência realista. Homem com homem, mulher com mulher. Tinha. Deus, ele é perfeito em tudo. Ele tinha essa relação. Sempre. Foi o que ele criou, né? O resto disso já não... É que na verdade os primeiros a entrar foi o casal humano. Verdade, pastor. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Jesus querido, por mais este estudo, Senhor. Com certeza, Senhor, que tem aplicado, Senhor, na nossa vida o teu conhecimento, Senhor. Dissipa, Senhor Jesus, dissemina, Senhor, qualquer distorção da tua palavra, qualquer compreensão, Senhor Jesus, aí distorcida, Senhor, equivocada, porque nós queremos entender a tua palavra, Senhor Jesus, genuinamente,
verdadeiramente, Senhor Jesus, clara aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, leva cada um, Senhor Jesus, aos seus lares, Senhor. Amém, Senhor, amém.